ter esse mar na minha janela, esse sabor na minha panela e a companhia de tanta gente boa. Bom, e agora a gente volta, vamos falar sobre quem é que está nessa cadeia produtiva, vamos dizer assim, do turismo, né? O turismo ele é um segmento econômico que talvez aqui em Salvador ele gera 25% da mão de obra formal e 20% da arrecadação do município. E obviamente a ponta do iceberg é a hotelaria, que nós temos aqui em Salvador 404 meios de hospedagens. Depois você tem os bares e restaurantes, que temos em torno de 3.000 bares e restaurantes na cidade. E você vem todo o restante da cadeia produtiva, que aí vem desde os agentes de viagem, os operadores, os montadores de stand, o pessoal da cenografia, o pessoal do audiovisual, os organizadores de congresso, e aí você segue toda essa cadeia produtiva até os transportadores e etc. Então, e você tem também todos uns segmentos que, digamos assim, que são transversais e que participam disso, como todo o pessoal de aplicativos de transporte, taxistas e etc. Bom, é legal você falar isso, que a gente entende a dimensão que é tudo isso, né? E assim, como é transversal também, porque ele atinge, como você falou, atinge de toda a parte de transporte, a toda a parte de alimentação, a infraestrutura, a hotelaria, aos transportes aéreos, né? Que estaria desde o transporte, enfim, todo esse serviço. Agora me diga uma coisa, em Salvador, o que a gente tem de pérolas? Né? Pérolas da cidade. A cidade de Salvador, graças a Deus, tem uma série de pontos mágicos que são as nossas pérolas. Obviamente que a principal delas é o nosso centro histórico, que é o maior centro, digamos assim, colonial do mundo, né, na verdade, que já teve, digamos assim, períodos mais glamourosos, depois nem tanto, mas hoje ele começa a tomar um outro perfil diante desse programa que a Prefeitura vem conduzindo, de levar vida também ao centro histórico, até porque entendemos que em toda cidade do mundo, o downtown, o centro da cidade, é a área mais valorizada. E aqui nós tínhamos um centro histórico fantástico e degradado, e pouco valorizado. Então iniciou-se o trabalho ali na parte de baixo, no Mercado Modelo, com a Praça Cairu, com a construção ali da Casa da Música e do lado o Arquivo Público, que nós temos, né, não sei se vocês sabem, mas Salvador tem talvez o arquivo público mais completo da América Latina. E que na verdade sempre foi muito mal apresentado, muito mal colocado, e agora com esse novo local que está em construção, nós teremos como apresentar aos soteropolitanos para que nós possamos fazer uso disso como fonte de enriquecimento histórico, de cultura, e obviamente também para os visitantes que aqui vêm. E agora você fala uma coisa importante, assim, conhecer essa história, né? A gente como baiano mesmo, né, ou como qualquer pessoa da cidade, né, de qualquer cidade, se ele conhece um pouco da sua história, da sua raiz, ele começa a ter um apego por aquilo, nós um cuidado, chamamos de você viabilizar ter o pertencimento das pessoas. Exatamente. Então, quando o soteropolitano, cada vez que ele tiver mais pertencimento pelo lugar onde ele nasceu e ele vive, obviamente ele vai valorizar isso mais e este lugar será mais valorizado. Claro. Então, aí o prefeito também subiu, na semana passada inaugurou a restauração dos arcos da Ladeira da Conceição, que ficaram belíssimos, e já existiam lá há mais de 300 ou 400 anos, eles apenas foram atualizados, reformados. Hoje está sendo, aproveitando agora, está sendo inaugurado o frontispício, todas as muralhas ali da Ladeira da Montanha, que também é um outro lugar histórico belíssimo, que na verdade foi as primeiras construções de contenção feitas logo após o início da construção da cidade de Salvador, e foi feita para proteger a população. E é incrível, né? Quando a gente pensa que naquela época eles fizeram toda aquela obra de engenharia, de contenção, que eu não sei se conseguir. Brincadeira, mas consegue sim, porque hoje você tem outras tecnologias, mas que foi uma tarefa complicada, com certeza, e está lá, perfeita, né? Perfeita. Exatamente. Então, todo o conjunto arquitetônico hoje que você tem, tanto naquele frontispício quanto lá em cima no Terreiro de Jesus, em todas as ruas do entorno, que uma vez você apresentando melhor, levando as pessoas para conviverem no dia a dia e dando condição de segurança e mobilidade,
é uma joia, é um diamante bruto que nós temos e que cada vez que isso é melhorado, nos facilita a venda do nosso vestido. E aí não fica só na melhoria para quem está vindo de fora, né? Isso ajuda quem está aqui. Né? Isso é que é importante, não é só um foco de que é só tudo para turista ver, não é isso. É cuidar das cidades, ter o pertencimento, como você falou, e fazer esse espaço melhor para todos, né? Para os visitantes, mas principalmente também para os moradores. Uma coisa que nós, soteropolitanos, precisamos entender é o seguinte: nenhum visitante vai a lugar algum se aquela pessoa que vive naquele lugar não interage e não se sente bem naquele local. Então, o que dá um retorno a esse visitante, o que faz com que essas pessoas realmente venham conhecer ou ter boas experiências num destino, é exatamente quando eles veem uma população alegre, feliz, satisfeita convivendo no lugar onde ela vive. Isso é fundamental. É fundamental. E são as memórias que ficam de qualquer viagem. Exatamente. São as histórias, né? O que você viveu, o que você experimentou no local. Né? E aí você falou, e isso aí o baiano tem demais, né? De receber, de acolher. Exatamente. A nossa população, né? Ela é brilhante de forma natural em fazer isso. Nós só precisamos de cada dia dar mais essa condição de pertencimento. Um outro ponto até para colocar que você é uma mulher do mar também, um dos projetos que, enquanto eu estive na direção do Yacht Clube da Bahia, que a gente fez junto com a prefeitura, que foi a Semana Náutica de Salvador. Sim. Qual era a intenção dessa semana? Era você, entre 2 finais de semana com competições náuticas, seja de vela, de remo, de natação, você propiciar no Porto da Barra para que as crianças das escolas municipais, principalmente até por causa da parceria com o município, elas começassem a ter um contato com esses esportes náuticos. Sim. Porque nós tivemos uma colonização diferenciada com o europeu, o português, com o negro africano, que são as nossas grandes heranças, e o índio, que aqui já estava quando eles chegaram, até porque parece que o índio chegou depois, mas o índio já estava aqui. Mas o português, quando trouxe a herança da Europa, ele construiu todas as ruas e as casas de costa para o mar, de costa para a Baía de Todos os Santos. Esse é um perfil da colonização portuguesa. Sim. Só que com isso ele induziu para que a nossa população olhasse exatamente, de costa para o mar, e como que o mar fosse o lugar para se descartar o lixo, que se fosse o dejeto. E isso vem mudando nos últimos 10 anos. Só que a nossa grande população, ela não tem a intimidade com o mar. As crianças não conseguem ter a intimidade. Ela vai até a linha de areia, mas a população nossa não dá. Então, eu venho sempre cobrando dos nossos governantes que isso tem que ser um programa de governo, que a gente precisa, na verdade, os nossos governos precisam entender que a gente precisa aproximar a população, mas desde a tenra idade, em ter intimidade com o mar. Seja com o mar da Baía de Todos os Santos, seja com o mar oceânico. Mas enquanto a nossa população não tiver essa intimidade, nós não vamos ter a capacidade de desenvolvermos um esporte náutico de excelência e não vamos ter a condição de desenvolvermos um turismo náutico de excelência, mesmo tendo a segunda maior baía do mundo, a primeira maior baía em navegabilidade com águas quentes no mundo. Pois é. Assim, você está falando uma coisa super certa, e como você falou, eu nasci dentro de barco e tenho essa intimidade com a baía e com o mar, né? E eu vejo que, por mais que tenha crescido, né, esse interesse, vamos dizer assim, pela baía e pelo mar, é mínimo dentro das possibilidades que a baía dá pra gente. E acho que pra gente a maior pérola que a gente tem é justamente a Baía de Todos os Santos, que ela tem um diferencial que ninguém mais tem, porque praia um tem, outro tem e tal, mas a Bahia é única, né? Ela é única e, como você falou, a maior navegável do mundo e água quente, né? Então, um banho de mar na Baía de Todos os Santos realmente um convite enorme, maravilhoso já para vir para Salvador, né? Já é um motivo todo, não precisa de mais nada. Vir dar um mergulho na Baía de Todos os Santos é já um grande motivo para vir para a Bahia, né? Exatamente. E, obviamente, junto com isso, aproveitando o mesmo gancho, muitos conhecem que nós tivemos a Bahia, Salvador e a Baía de Todos os Santos foi o porto comercial mais importante durante séculos.
Isso. Então nós temos uma quantidade de naufrágios, de galeões naufragados, que praticamente são inexplorados e não são utilizados. Você tem, acho que uma meia dúzia, talvez 8 que são, digamos assim, identificados e que você pode fazer um mergulho de observação, mas você tem mais de 40 que se tem a indicação, que se sabe que naufragaram, mas que não são, digamos assim, nem identificados, nem transformados num turismo de mergulho, de observação. É verdade. Ou seja, se a gente sai da terra e entra no mar, tem já um grande espaço para explorar o turismo. O próprio, por exemplo, é muito difícil, hoje em dia até já tem um pouco mais, mas você alugar um veleiro para viajar pela Bahia, para velejar pela Bahia de Todos os Santos. Isso. Há muito pouco tempo atrás você tinha que conhecer um amigo de um amigo de um amigo. Hoje já tem os charters, já fica um pouco mais fácil. E que são muito poucos, né? São muito poucos e não são ainda profissionais. Bem porque os falado. veleiros de charters, eles são padrões mundiais, Sim. que são modelos de veleiros que você aprende a navegar com eles e você pode navegar na França, na Espanha, na Alemanha, em qualquer lugar do mundo, e são as mesmas embarcações. Perfeito. Nós não temos ainda empresas de charters aqui Com esse que ofereçam, com esse profissionalismo, que ofereçam esse tipo de qualificação para que o estrangeiro ou até mesmo o brasileiro venha e saiba pegar um veleiro que não é particular, e sim um veleiro com esta finalidade, com essas características, e aí facilite ele não fique ali se mordendo. E essa parte de vela realmente a gente precisava dar mais atenção, né? No caso até lá em casa ainda não posso ser até suspeita de falar, mas meus filhos inclusive são velejadores profissionais, né? E acabam que infelizmente com a Bahia desse tamanho acabam tendo que ir para outros lugares para velejar. Né? Isso é uma pena, porque não tem às vezes a infraestrutura e tal. Tem o iate, mas é o único clube. Como é que a Bahia desse tamanho tem um clube de vela? Não pode. Assim, de vela, que eu digo de vela jovem, porque tem os outros, tem o Aratu e tal, mas em relação a uma coisa que não praticam o esporte de forma mais apurada. Isso. E que nós tivemos, na verdade, nesses últimos 4 anos, uma grata experiência foi que a gente percebeu que no momento que você dá ao baiano, no caso lá da experiência do iate, condição técnica e equipamentos, nós somos iguais ou melhores do que qualquer um no mundo. Tanto que ao longo desses últimos anos nós tivemos vários campeões mundiais, pan-americanos, brasileiros, ganhamos vários campeonatos. Ou seja, a nossa turma jovem é perfeitamente capaz e apta do que qualquer um, americano, europeu, ou quem você possa colocar. O que nós precisamos é que, na verdade, não apenas um clube, mas vários clubes formassem essas jovens crianças, porque atletas de base. Exatamente, porque isso começa muito na tenra idade. A afinidade e digamos assim, a proximidade com o mar não começa depois de velho. Depois de velho é só para passear mesmo. E não pode ser tão elitista. Tem que ter os clubes que são de projetos sociais também, né? Sim. Porque você tem que realmente ampliar isso mais. Eu acho que está começando a se desmistificar. Sim, historicamente, no Brasil, parece que os esportes náuticos eram elitistas. Hoje já se vê que nem tanto. Que hoje você já tem um remo, uma prancha, um SUP, etc. Que pessoas de qualquer poder aquisitivo tem condição de praticar com dignidade, com tranquilidade, sem nenhum problema. É verdade. A gente está conversando aqui com Roberto Duran sobre Salvador, sobre destino Salvador, sobre a importância da gente estar olhando inclusive para a nossa cidade, nós como baianos ou qualquer pessoa de qualquer cidade, olhar para a sua cidade, cuidar da sua cidade, para então poder trazer outras pessoas, né? E elas poderem ter experiências únicas e diferenciadas nesses locais. Então, a gente podia conversar aqui o resto do dia, mas porque o assunto é incrível, mas realmente nosso tempo já acabou. Eu queria agradecer sua gentileza de estar aqui compartilhando com a gente esse seu enorme conhecimento sobre turismo, sobre Salvador, sobre destino, sobre profissionalização do turismo, né? Perfeito, isso é uma das coisas que a gente vem, nós temos uma excelente mão de obra aqui, temos bons equipamentos, mas temos que sempre estar melhorando, sempre que estar aprimorando tanto a mão de obra quanto a infraestrutura que nós temos aqui, mas nós já temos uma premissa básica que é a grande beleza natural que aqui foi feita e que não dependeu de nenhum de nós.
Mas eu convido a todos vocês e quem vocês quiserem vir para provar que eu lhe garanto que a gastronomia nossa é ímpar e diferenciada. Você não terá isso, e você tem aqui tanto empresas que fazem serviços fantásticos de gastronomia, como nós temos uma culinária de restaurantes e tudo que você possa imaginar para todos os gostos e bolsos, que é maravilhoso e que será inesquecível na sua experiência quando aqui em Salvador tiver, além de tudo mais. Venham e aí na volta digam. É isso aí, então a gente consegue segurar você de qualquer jeito aqui, né? É pela gastronomia, é pela beleza, é pela arquitetura, que a gente tem uma história de arquitetura muito legal aqui também, né? Pela música, enfim, é muita coisa legal. Vem, casa comigo e fica com a gente. Tanta riqueza e tanta beleza guardada com a proteção de todos os santos. Feliz de quem nasceu aqui. E sorte de quem pode escolher um destino como esse. Salvador de braços abertos, esperando por você. Salvador Destination.